Olá, meus amigos do canal Hora do Medo, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje trago a vocês mais um vídeo de iceberg. E dessa vez é um iceberg de um desenho que marcou a minha infância e tenho certeza que marcou a infância de você que está assistindo esse vídeo. O iceberg de Coragem com o Covarde. E eu posso dizer uma coisa pra vocês, tem algumas coisas nesse iceberg que são bem estranhas, ou no mínimo, bizarras. Mas antes de irmos para o vídeo, quero pedir a você que curte o meu conteúdo a deixar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Vamos rumo a 100 mil inscritos, conto com o apoio de vocês. E se você quer apoiar o canal, considere se virar membro. Por apenas R$ 5 você ajuda bastante o canal, ainda ganha um Discord privado comigo e irá conseguir assistir todos os vídeos do canal com um dia de antecedência. Então, caso você curta o canal, considere se virar membro. E eu irei agradecer todos os membros no final de cada vídeo. Enfim, sem mais enrolação, esse é o iceberg de Coragem com o Covarde. O Rei Ramsés é um personagem que aparece no episódio A Maldição do Rei Ramsés. Ele é o fantasma de um faraó egípcio que assombra aqueles que perturbam seu túmulo. No episódio, dois gatos ladrões roubam a pedra de sua tumba. Após sofrerem as consequências da maldição, a pedra acaba sendo encontrada por Coragem. Eustácio, movido pela ganância, se recusa a devolvê-la sem receber uma recompensa de US$1 milhão. Como resultado, o fantasma do Rei Ramsés lança 3 pragas sobre eles: uma inundação, uma música irritante e um enxame de gafanhotos. Eventualmente, Eustácio cede e devolve a pedra ao museu, quebrando assim a maldição. Esse episódio é notável pelo uso de animação em 3D para representar o Rei Ramsés, criando uma atmosfera particularmente assustadora e deixou uma impressão duradoura até os dias de hoje. Muitos consideram a Maldição do Rei Ramsés um dos episódios mais assustadores da série, destacando-se pela tensão e pelo clima sombrio do episódio. Fred Esquisitão é um personagem memorável do desenho. Ele aparece no episódio intitulado Fred Esquisitão, onde é apresentado como o sobrinho de Muriel. Fred é caracterizado por sua obsessão peculiar por cortar cabelos. Durante sua visita a lugar nenhum, ele acaba trancado no banheiro com Coragem, o que resulta em Fred raspando todo o pelo do cão, enquanto relembra incidentes semelhantes em seu passado. Fisicamente, Fred possui cabelos loiros, olhos verdes e uma expressão constantemente perturbadora. Sua presença e comportamento excêntrico contribuíram para que ele se tornasse um dos personagens mais icônicos e assustadores do desenho. A teoria de que na verdade não existem monstros sugere que todas as criaturas assustadoras vistas na série são frutos da perspectiva de Coragem. De acordo com essa interpretação, os eventos sobrenaturais e os monstros são na realidade pessoas comuns ou situações cotidianas que Coragem percebe como ameaças devido à sua natureza medrosa e à falta de familiaridade com o mundo exterior. Essa visão explica por que Muriel e Eustácio geralmente não reagem com a mesma intensidade às supostas ameaças. Para eles, são apenas pessoas normais ou situações comuns. Por exemplo, um vendedor ambulante poderia ser visto por Coragem como uma figura monstruosa, enquanto seus donos o enxergariam apenas como um visitante comum. Coragem, apesar de ser voltado para o público infantil, incorporou diversos elementos sombrios e perturbadores, que marcaram a memória de muitos espectadores. Entre esses episódios, temos, por exemplo, o Grande Fuzile, o último episódio da primeira temporada. O Grande Fuzile visita a fazenda e promete fazer com que Muriel e Eustácio se tornem estrelas. Mas claro que esse não era o seu real objetivo. Coragem vê que Fuzile tem várias marionetes em seu circo, que na verdade eram pessoas reais que foram amaldiçoadas e transformadas. E acaba que Muriel e Eustácio se transformam. Coragem dá um jeito de derrotar o vilão, mas o problema é que ele não pode transformá-los em pessoas de volta. Ele coloca as marionetes em casa e começa a interpretar cada uma delas, como se estivesse vivendo um dia normal, sabe? Imagina se o desenho não continuasse, acabaria assim para sempre. Seria um final bem bizarro, ao meu ver.
Um outro episódio que chama atenção é A Máscara, onde no episódio uma mulher mascarada chega em lugar nenhum e começa a bater no Coragem por ela odiar cães, mas ela faz isso porque a sua amiga teve um relacionamento abusivo com o Mad Dog, e Coragem tenta ajudar as duas. E é bem adulto o tema abordado nesse episódio. Coragem traz esses momentos de terror barra tensão que ficam na nossa memória, mesmo depois de anos da conclusão da série, que não seria um problema, porém é meio louco ter isso tudo num desenho infantil. No episódio titulado Coragem na Grande Cidade Fedorenta, há uma cena particularmente perturbadora envolvendo uma garota que toca violino. Durante o episódio, Coragem recebe a tarefa de recuperar um pacote misterioso em um complexo de apartamentos. Enquanto explora o prédio, ele se depara com diversos cômodos, cada um guardando suas próprias surpresas. Em certo momento, ao abrir uma porta, Coragem encontra uma garota loira tocando uma música suave no violino, com as costas voltadas para ele. No entanto, quando ela se vira, seu rosto se transforma em uma figura demoníaca, provocando um susto tanto no personagem quanto no público. Essa transformação súbita e assustadora tornou a cena da garota do violino uma das mais memoráveis e inquietantes da série. Comente aí abaixo se você lembra dessa cena. Esse tópico se refere aos inúmeros DVDs que o desenho possui. A primeira delas é a coleção completa, onde reúne todos os episódios da série. Há também a possibilidade de adquirir temporadas separadamente, caso você queira. No episódio final da série, intitulado Perfeito, Coragem enfrenta sentimentos de inadequação após ser criticado por Eustácio sobre suas habilidades. Isso faz com que a perfeccionista se manifeste numa professora rigorosa, que impõe lições severas para corrigir as imperfeições percebidas em Coragem. Durante o episódio, Coragem tem um sonho surreal, onde encontra uma figura azul e distorcida conhecida como Monstro do Bug. Você não é perfeito. O episódio culmina com Coragem percebendo que buscar a perfeição absoluta é irreal. Essa mensagem é enfatizada pela barracuda da banheira, que o tranquiliza dizendo: não existe nada perfeito. Você é lindo como é, Coragem. Mesmo com suas imperfeições, você pode fazer qualquer coisa. A cena Você Não É Perfeito tornou-se uma das mais icônicas da série, destacando a mensagem profunda sobre a aceitação de si mesmo, algo que, por exemplo, nós podemos levar para a vida real. No desenho, Eustácio frequentemente refere-se a Coragem como Cachorro idiota! Cala a boca! Essa expressão é notavelmente utilizada no episódio final da série, como mencionei no tópico anterior, onde as críticas de Eustácio contribuem para a ansiedade de Coragem em alcançar a perfeição. Embora muitas criaturas apresentam aparências ameaçadoras, nem todas possuem más intenções. Alguns episódios revelam que certos seres, apesar de suas formas monstruosas, têm boas intenções, ou são simplesmente incompreendidos. Por exemplo, no episódio Serpent of Evil River, a personagem Carmen é apresentada como uma criatura marinha serpentina, inicialmente vista como uma ameaça por sua aparência assustadora. Mais tarde é revelado que Carmen não é cruel. Na verdade, ela é um ser amigável que deseja apenas um público para apreciar sua bela voz ao cantar. Outro exemplo notável é o Monstro Bug, que aparece no pesadelo de Coragem durante o episódio final da série. Essa criatura humanoide e assustadora é a manifestação das inseguranças e do medo de imperfeição do próprio Coragem. Apesar de sua aparência aterrorizante, o Monstro Bug simboliza as lutas internas do protagonista, em vez de ser uma ameaça. Katz é um personagem recorrente no desenho. Ele é um gato antropomórfico vermelho, arqui-inimigo de Coragem, conhecido por sua natureza vilanesca e por frequentemente causar problemas para a família de Coragem. A personalidade de Katz é retratado como astuto e manipulador, sempre arquitetando planos para prejudicar Coragem, Muriel e Eustácio. Sua estreia ocorre no episódio piloto, Uma Noite no Motel Katz, onde ele administra um motel que se revela uma armadilha para os protagonistas. Já no episódio A Loja de Doces, Katz cria uma criatura gelatinosa para sequestrar Muriel e forçá-la a revelar o segredo de suas maçãs doces.
A máscara Uga Pulga é uma máscara tribal que Eustácio utiliza para assustar Coragem. A máscara originalmente pertence à mãe de Eustácio, Ma Bag, e aparece frequentemente no final da introdução de cada episódio. O espírito da lua da colheita é uma entidade que aparece no episódio A Casa do Descontentamento. Ele manifesta insatisfação com Eustácio e Muriel, devido à falta de respeito pela terra e ausência de oferendas durante a lua da colheita. Como resultado, o espírito lança feitiços, que provocam eventos estranhos na fazenda, e exige que a família deixe a propriedade. A representação do espírito da lua é notável por seu rosto gigantesco e flutuante, utilizando uma mistura de animação tradicional com elementos de live action, o que contribui para uma atmosfera única e, por vezes, assustadora do episódio. No desenho, embora a maior parte da animação seja tradicional em 2D, há momentos notáveis que incorporam CGI, que para quem não sabe é animação feita no computador, algo que era muito comum alguns anos atrás. Hoje em dia, infelizmente, não tem muito. Mas enfim, voltando ao tópico, um exemplo significativo é o episódio piloto em CGI, intitulado The Fog of Courage, produzido entre 2012 e 2013. Esse especial de 7 minutos foi concebido como um possível piloto para uma versão em CGI da série, apresentando Coragem desenterrando um amuleto amaldiçoado, que liberta o espírito de um homem morto em busca de se reunir com seu amor perdido. Esse especial foi transmitido exclusivamente em canais do Cartoon Network, no Sudeste Asiático, em novembro de 2013, e posteriormente na Índia, em setembro de 2014. Além disso, no último episódio da série, intitulado Perfeito, o segmento final da série, há uma cena que combina animação stop motion para representar Coragem e CGI para a audiência, criando uma experiência visual única e muito da hora ao meu ver. Fora da série original, fãs e animadores têm recriado cenas icônicas utilizando CGI, como a sequência do retorno da lousa. No desenho, a frase "as coisas que eu faço por amor" é uma expressão recorrente dita pelo protagonista, após enfrentar diversos perigos e superar seus próprios medos para proteger seus donos. Coragem frequentemente pronuncia essa frase, refletindo sobre os sacrifícios que faz por amor e lealdade à família. Integrar Coragem como covarde em uma produção live action tem sido objeto de interesse e especulação entre fãs e criadores. Embora não haja anúncios oficiais sobre uma adaptação live action da série, diversas iniciativas de fãs exploraram essa possibilidade. Como por exemplo, um fã que compartilhou sua interpretação do personagem Fred Esquisitão em um formato live action, utilizando falas transcritas do desenho animado original. Diretamente de Lugar Nenhum é um filme de animação lançado em 2021. O longa-metragem apresenta um crossover entre Scooby-Doo e Coragem, unindo personagens desses dois universos em uma aventura muito da hora. A história começa quando a equipe da Máquina do Mistério é atraída por um objeto misterioso, até a cidade de Lugar Nenhum, lá de Coragem e seus donos, Eustácio e Muriel. Lá, eles se deparam com uma cigarra gigante e seus soldados, desencadeando uma investigação conjunta para desvendar o enigma por trás dessas criaturas ameaçadoras. O filme recebeu avaliações mistas a positivas. No IMDb, o filme possui uma classificação de 6.3 de 10, refletindo uma recepção moderadamente favorável por parte do público. No episódio A Torre do Dr. Zalost, o antagonista é o Dr. Zalost, um cientista profundamente marcado por tristeza e depressão. Seu nome Zalost traduz-se como tristeza ou lamentação em croata e em outras línguas eslavas, refletindo a natureza melancólica do personagem. Nesse episódio, o Dr. Zalost vive uma torre imóvel e, consumido pela própria infelicidade, busca espalhar sua tristeza para os outros. Ele dispara bolas de canhão na cidade de Lugar Nenhum, fazendo com que os habitantes entrem em um estado de desânimo e apatia. Coragem então intervém para restaurar a alegria da comunidade e do próprio Dr. Zalost.
No episódio titulado O Demônio no Colchão, é uma paródia direta do filme do Exorcista. Nesse episódio, Muriel compra um colchão novo, que, na verdade, está possuído por um demônio, desencadeando uma série de acontecimentos que fazem alusão às cenas icônicas do filme. Entre as referências notáveis estão a rotação da cabeça. Em determinado momento do episódio, a Muriel gira a cabeça em 360 graus, assim como Regan McNeil, personagem do filme. A Muriel também flutua sobre a cama, reproduzindo uma das cenas mais famosas do filme. Ela também vomita de forma inesperada e uma clara alusão a um dos momentos mais marcantes do filme. E por último, o episódio conta com uma tentativa de exorcismo para expulsar o demônio do corpo de Muriel, semelhante ao enredo principal do filme Exorcista. No episódio intitulado A Máscara, as personagens Kitty e Bunny são apresentadas como amigas íntimas. Bunny está presa em um relacionamento abusivo com Mad Dog. Preocupada com o bem-estar de Bunny, Kitty tenta resgatá-la, mas é ameaçada por Mad Dog e é forçada a fugir para salvar sua própria vida. O episódio aborda temas complexos, incluindo relacionamentos abusivos e violência doméstica, de maneira acessível ao público jovem. O desenho foi exibido no Cartoon Network de 1999 a 2002, totalizando 4 temporadas. Embora não haja uma explicação oficial para o seu cancelamento, especula-se que a decisão tenha sido influenciada por diversos fatores. Um deles é o conteúdo do programa, considerado por alguns pais como excessivamente assustador para crianças, levando a preocupações sobre possíveis pesadelos. Além disso, o criador da série, Jon Dilworth, expressou insatisfação com a direção criativa do Cartoon Network, sugerindo que divergências internas também contribuíram para o encerramento do desenho. O episódio piloto de Coragem, um Cão Covarde, intitulado O Frango Espacial, foi lançado em 1996 e recebeu uma indicação ao Oscar de melhor curta-metragem de animação, na 68ª cerimônia do prêmio. Embora não tenha vencido, a recepção positiva do curta levou o Cartoon Network a contratar Jon Dilworth para transformá-lo em uma série animada. Assim, em 1999, estreou Coragem, um Cão Covarde, que rapidamente se tornou um sucesso de público e crítica. O curta apresenta Coragem, um cachorro facilmente assustado que vive com seus donos, Muriel e Eustácio, na fazenda de lugar nenhum. Em uma manhã tranquila, Coragem enfrenta um frango alienígena ameaçador, dando início a uma aventura cheia de humor e suspense. No desenho, a história se passa na fictícia cidade de Lugar Nenhum, localizada no estado do Kansas, nos Estados Unidos. Embora não haja uma cidade real com esse nome, a escolha do nome Lugar Nenhum pode ser uma referência ao fato do Kansas ser o estado mais central dos Estados Unidos. Além disso, a palavra Now Here, como é conhecida em inglês, também pode ser interpretada como Now Here, ou seja, aqui agora, sugerindo que a cidade está em qualquer lugar e em nenhum lugar ao mesmo tempo. Um exemplo prático disso é no primeiro Silent Hill, onde no final do jogo paramos em um lugar chamado Now Here, e lá o significado é aqui agora, e não lugar nenhum. Inclusive, caso você queira saber mais sobre as curiosidades da franquia, eu fiz um iceberg de Silent Hill alguns anos atrás. Vai lá assistir depois de assistir esse aqui. O vídeo tá no card acima. Vamos para o próximo tópico. Há um episódio especial que é uma paródia da canção do desenho, da banda They Might Be Giants. Esse episódio foi criado como parte de uma promoção para o Cartoon Network Weekend Summer Fest, no ano de 2002. Dilly é um humano magro e amarelo, que é visto com bastante frequência em Coragem, e é geralmente considerado uma caricatura do criador da série, Jon Dilworth. Dilly nunca fala, mas é visto em fotos, em formatos de easter egg, colocadas ao redor de Lugar Nenhum. Um retrato de Dilly também pode ser visto na casa do Coragem, durante a maioria dos episódios, pendurado na parede acima da escada. Essas imagens geralmente mostram um close do rosto de Dilly, com uma legenda dizendo uma variação que diz Dilly não fume. A caricatura não deve ser confundida com a fonte de mesmo nome, que também foi feita por Dilworth, a fonte Dilly.
Para promover o desenho no Japão, o Cartoon Network Japão produziu comerciais em vinhetas específicas. Um exemplo notável é um comercial de 2017, que apresenta uma versão remasterizada da abertura do programa, destacando a atmosfera única da animação. A teoria de que Muriel e Eustácio estariam mortos é uma teoria desenvolvida por alguns fãs, baseada em elementos específicos apresentados na narrativa do programa. Essa hipótese sugere que os eventos da série desenrolam após o casal morrer, com Coragem atuando como uma entidade protetora em um ambiente pós-vida. Alguns fundamentos que baseiam essa teoria. Por exemplo, a residência, que está situada na fictícia região de lugar nenhum, uma área desértica e isolada. Algumas interpretações sugerem que esse local poderia corresponder à Área 51, especialmente devido à presença de militares em episódios específicos. Essa localização poderia explicar a incidência de fenômenos sobrenaturais frequentes no desenho. Diversos episódios apresentam criaturas e entidades com características bizarras e sobrenaturais. A variedade e a peculiaridade desses seres alimentam a especulação de que Coragem estaria lidando com manifestações do pós-vida, tentando proteger seus donos de entidades desconhecidas. Em episódios como A Sombra do Coragem, a sombra de um personagem falecido ganha vida, sugerindo uma possível representação de almas após a morte. Embora seja interessante pensar essas coisas e teorizar sobre, isso não passa de uma teoria e não tem confirmação do criador do desenho. Aqui no YouTube, temos o canal oficial do desenho. Esse canal apresenta uma variedade de conteúdo relacionado ao desenho, incluindo episódios completos, clipes e recursos especiais. Esse tópico está se referindo a um comercial promocional do desenho, exibido durante o bloco Cartoon Fridays, entre 1999 e 2000. Esse comercial, anteriormente considerado uma lost media, foi recentemente recuperado e compartilhado online. O frango espacial é uma figura recorrente no desenho. Sua última aparição significativa ocorreu no episódio intitulado A Vingança da Galinha do Espaço Sideral. Embora não haja indicações claras de que ele esteja vivo, sua natureza alienígena e as características de sua espécie deixam margem para especulações sobre sua sobrevivência. Contudo, sem evidências concretas dentro do enredo, é impossível afirmar com certeza se o frango espacial está vivo ou não. Embora o desenho seja fictício, Dilworth se inspirou em suas próprias experiências e emoções para desenvolver o personagem principal. Ele descreve Coragem como um cão que temia tudo, refletindo sua ansiedade e insegurança durante a infância. Além disso, a atmosfera única da série, ambientada em uma fazenda isolada, pode ter sido influenciada por locais reais. Por exemplo, há imagens que circulam na internet mostrando uma casa que supostamente inspirou a residência de Coragem, no Novo México. No entanto, não há evidências concretas que confirmem essa relação. Devido ao seu conteúdo, alguns episódios foram censurados ou alterados em determinados países, para assim se adequarem às normas culturais e de transmissões locais. Por exemplo, um episódio que foi banido é o episódio A Máscara, onde foi banido na França devido ao seu conteúdo perturbador, que inclui elementos de terror psicológico e a sugestão de que dois personagens morriam e iam para o inferno. Outro episódio é o Coragem na Grande Cidade Fedorenta. Ele foi censurado em algumas regiões, incluindo na Ásia, Filipinas, Austrália e Nova Zelândia. A versão americana e europeia do episódio está completa. A teoria do Skinwalker diz que algumas das criaturas e eventos sobrenaturais do desenho poderiam ser Skinwalkers, figura mitológica da cultura navarro, que tem a habilidade de se transformar em outros seres. Isso faz sentido para algumas pessoas, já que a série se passa em um lugar isolado que lembra o sudoeste dos Estados Unidos. Tem alguns elementos da cultura indígena, mas vale lembrar que essa teoria não é confirmada pelos criadores do desenho.
Howard Hoffman é um dublador e produtor norte-americano, nascido em 6 de outubro de 1954, em Nova York. Ele é mais conhecido por ter fornecido as vozes de todos os personagens no piloto original do desenho, incluindo Coragem, Muriel, Eustácio e o Frango Espacial. No piloto do desenho, Coragem pronunciou uma única linha de diálogo, diferente de sua caracterização mais tímida na série completa. Embora o foco principal do desenho seja o humor e o suspense, alguns episódios apresentam personagens e situações que levantam discussões sobre representações culturais e étnicas. Por exemplo, no episódio Corcunda de Lugar Nenhum, um personagem com aparência deformada enfrenta preconceito e exclusão devido à sua aparência física. Essa narrativa pode ser vista como uma reflexão sobre como a sociedade trata pessoas que fogem dos padrões estéticos convencionais. Além disso, alguns personagens do desenho exibem sotaques fortes ou vestimentas culturais específicas, o que gerou debates sobre a intenção dos criadores ao incluí-los. Enquanto alguns espectadores podem interpretar essas representações como estereótipos, outros acreditam que são usadas para adicionar humor ou excentricidade à trama. É importante notar que, devido ao estilo surreal e humorístico da série, as interpretações podem variar bastante. O desenho não aborda diretamente questões raciais de forma explícita, mas certos elementos podem levar a reflexões sobre diversidade e preconceito. A teoria de que Coragem seria um Beagle é bastante popular entre os fãs do desenho. Essa ideia surge devido às semelhanças físicas do personagem, como o tamanho, formato das orelhas e coloração. No entanto, dentro da história do desenho, Coragem é retratado como um cachorro de raça indefinida, encontrado por Muriel em lugar nenhum. Portanto, embora a semelhança com um Beagle seja notável, não há confirmação oficial sobre sua raça específica. No ano 2000, a Cartoon Network organizou uma promoção chamada Scooby-Doo Coragem o Cão Covarde Maratona do Medo, durante a semana de 23 a 26 de outubro, das 7 horas às 8 horas. Foram exibidos episódios de Scooby-Doo e Coragem. Os telespectadores foram convidados a votar no cachorro mais assustador, e o vencedor teve seu programa em destaque na maratona especial de 10 horas, transmitida em 29 de outubro. Além disso, houve um outro concurso promovido no site da Cartoon, oferecendo como prêmio principal uma viagem para Roswell, Novo México, e outros brindes relacionados ao Scooby-Doo. Essa promoção foi significativa, pois foi a primeira vez que os personagens de Scooby-Doo e Coragem se encontraram, antecedendo até mesmo o filme de crossover lançado em 2021. No episódio O Demônio do Colchão, Muriel compra um colchão novo e acaba possuindo ela, transformando sua aparência e voz. Coragem, junto com Eustácio, tenta de forma desesperada livrar-se do espírito para salvar Muriel. Alguns fãs especulam que esse demônio poderia ter vindo direto do inferno, devido à sua natureza e à atmosfera sombria do episódio. No entanto, a série não fornece detalhes específicos sobre a origem do demônio, deixando espaço para diferentes interpretações. Alguns fãs acreditam que a cidade fictícia de Lugar Nenhum, onde Coragem e seus donos residem, é uma metáfora para um inferno ou purgatório. Essa interpretação baseia-se na atmosfera desolada e árida do local, bem como na frequência de eventos sobrenaturais e encontros com entidades bizarras, sugerindo que os personagens estão presos em uma espécie de limbo ou dimensão alternativa. Outra teoria propõe que Coragem é uma encarnação do Cerberus, o cão de 3 cabeças da mitologia grega, que vigia as portas do inferno. Essa ideia é alimentada pelo fato de Coragem estar constantemente protegendo seus donos de entidades sobrenaturais e bizarras, como se fosse um guardião entre o mundo dos vivos e dos mortos.
Algumas especulações afirmam que Lugar Nenhum é uma representação da Área 51, uma instalação militar secreta dos Estados Unidos, conhecidas por teorias da conspiração envolvendo extraterrestres. Essa teoria é baseada em episódios onde a família é abordada por militares próximos à sua casa, sugerindo uma conexão com experimentos governamentais secretos e a presença frequente de fenômenos sobrenaturais na região. Especula-se que Eustácio tenha sido inspirado em um serial killer chamado Ed Gein. Isso porque esse assassino tem muitas semelhanças com Eustácio, já que também vivia em um lugar remoto e tinha uma granja em sua casa. Outro fator que reforça essa teoria é que o seu criador nunca declarou o contrário, mesmo que também não tenha afirmado. A ligação de Coragem com a série Friends é bem curiosa, mas bem singela, já que o seu criador Jon Gilworth resolveu se inspirar nos personagens Chandler e Ross para criar os nomes dos aposentados tutores de Coragem. Dessa forma, os personagens ficaram com os seguintes nomes: Chandler Muriel Bing e Ross Eustácio Geller. Tá aí algo que eu não esperava ao escrever esse roteiro. Vocês que estão assistindo o vídeo sabia dessa? Deixe nos comentários a sua resposta, porque eu realmente fui pego de surpresa aqui. E esse foi o Iceberg de Coragem e o Cão Covarde. O que acharam? Conheciam todas essas curiosidades, ou a maioria delas? Enfim, deixe nos comentários o seu tópico favorito. Eu sempre leio todos os comentários. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e me siga nas redes sociais. Estão todas na descrição. Bom, eu sou o Falcon e nos vemos no próximo vídeo. Bons pesadelos a todos!